Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Mineleu. Esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já aproveitar, mais uma vez, te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, e a gente está aqui com prazer de receber a cantora e pastora Bruna Lopes. Seja bem-vindo ao Papo com Menê Podcast. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos assistindo agora. Muito obrigado pelo convite, agradeço. E assim, a gente está aqui, já se passou o mês de janeiro, já estamos em fevereiro. Já aconteceu muita coisa nesse ano. O que tem para acontecer de novo, de novidades aí para ministeriais, na música? O que você pode falar para a gente aí de spoiler? Spoiler. Sim, é bom. Com certeza, é ótimo, novidade, né? Eu gravei agora, em janeiro, o clipe Mesa no Deserto, que é uma canção que eu regravei de Samuel Messias, que é uma cantora maravilhosa. Michele Nascimento já cantou, já gravou. Sim. Só não fez o clipe. E agora eu tô vindo com essa canção que é lindíssima. Que Maestro Tuca produziu. Meu produtor, Maestro Tuca, maravilhoso, né? Ele fez aí, e olha que legal, ele gravou a filha dele, a Michele, e quando eu vim com a Mesa no Deserto, a mesma canção, então imagina, né? Outra roupagem, mas assim, tudo lindo para a glória de Deus. Então agora eu creio que em fevereiro ou março a gente deve estar lançando Mesa no Deserto. Ah, que bom, que bom. E como é que surgiu, como é que foi o seu início na caminhada cristã? Minha mãe, ela é afastada, né? Desde do meu nascimento, a minha mãe já era afastada do Evangelho. Sim. Mas Deus já me escolheu desde o ventre, né? É verdade. A família da parte do meu pai, toda da Assembleia de Deus. E eu me lembro assim, com 10 anos eu cantava ali com a minha mãe cantava na igreja. Foi da Deus e Amor, Assembleia. E aí a gente cantava em casa, então toda vez que eu ia para casa da minha avó, aqui em São Paulo, em Carapicuíba, as minhas tias me levavam para a igreja. Aos 10 anos, na cidade onde eu morava, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, que eu nasci. Não, eu nasci em Sorocaba. Com 7 anos eu fui... Sorocaba, interior de São Paulo também, uma cidade grande. Sim. Mas aos 7 anos eu fui para Pindamonhangaba, que fica no Vale do Paraíba. Sim. E com 10 anos... iam tias da escolinha me buscar para participar da igreja, da escola dominical. Então, assim, Deus já tinha um propósito, um plano na minha vida e para minha família. Pessoas, né, para levar você para a igreja. Exatamente, já tinha aquele propósito. Mas eu cantava ali dentro de casa com a minha mãe. E aos 13 anos, minha mãe voltou para a igreja. Aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos de idade, ela voltou para a igreja. E lá dentro da igreja eu comecei a desenvolver o meu ministério da música. Num grupo de jovens da igreja, tinha aquela competição e eu super animada. E fui, cantei, comecei a ganhar e acho que é isso que Deus tem para mim. Legal. E a partir dali eu nunca mais parei. A adolescência cantando, entendeu? E como é que foi... Como é que foi o seu início? O início da música você já falou, né? Que começou e depois que sua mãe voltou para a igreja, você começou na música. Foi muito difícil? Porque às vezes a gente gostando do que a gente faz, a gente sempre encontra alguns obstáculos no meio do caminho. Como é que foi essa caminhada? Foi muito difícil? Foi muito facilitada? As pessoas que facilitaram esse caminho para você, né? Que sempre tem algumas pessoas que aparecem no nosso caminho para facilitar esse processo todo. Como é que foi essa caminhada na música? Sempre tem os processos, né? A vida do crente não é fácil. O processo é bom. Os processos faz parte. O processo é onde a gente amadurece e cresce. Exatamente. Então, do início da igreja que eu fiz parte, não tinha muito um desenvolvimento musical. Era mais um tecladista, não tinha toda aquela coisa. Então, Deus me levou para outro ministério, onde ali eu comecei a cantar em grupos de louvor, onde ali a gente tinha mais essa coisa musical, né? Ali. A música ali era mais forte, né? Eles trabalhavam muito, muito com a música. Mas, assim, sempre teve as dificuldades, porque você ter algo independente, você não fazer parte de uma gravadora independente, é muito mais difícil, porque é você que tem que correr. Assim, financeiramente, né? É algo que é... E cada vez que você faz algo melhor, mais caro é. Então, eu sempre teve as dificuldades, assim. E, assim...
era eu mesmo que acreditava, só eu que acreditava. E a minha mãe, assim, ela falava, você tem que estudar. Eu sei muito bem. Você não tem que ficar com esse negócio de música, porque ainda minha mãe não estava... Comigo foi igualzinho. A minha mãe ainda não era crente. E mesmo assim, mesmo que fosse cada um nela, você não tem que estudar, isso daí, música não dá futuro, música não sei o quê. Mas Deus tinha, assim, eu sentia algo mais forte. Eu acordava cantando, dormia cantando. Eu lembro que adolescente eu compunha, né? Mas não tenho essa coisa assim, não. Era quando eu era adolescente mesmo. Eu não amadureceu essa ideia de compor em mim ainda. Sim. Acho lindo quem faz isso, é um dom de Deus mesmo. E sempre tive. Só que todas as vezes que eu pensei em desistir, porque faz parte do processo, né? Porque tem hora que a gente fala assim, não é pra mim, não vai dar, tá difícil. Então sempre aconteceu isso comigo. Toda vez que acontecia isso, vinha alguém e falava assim, você tem que participar de um festival. Me convidava, vai ter um festival e eu pensei em você. E eu vejo que isso era Deus falando, querendo que eu prosseguisse. Era Deus criando uma situação para, você não pode parar, você não pode desistir. Então, várias vezes que eu pensei em desistir da música, sempre aconteceu alguma coisa relacionada a isso, que alguma pessoa, né, que eu creio usada por Deus, vinha atrás de mim e falava, vai ter isso e você tem que cantar. E às vezes existia a circunstância que surgia no momento para que fizesse que você não desistisse. Exatamente. Né? Isso, é a voz do Espírito Santo, que é a voz que nos encoraja a prosseguir. Né? Porque quando Deus tem um propósito... Porque eu me lembro, Carlos, que uma vez eu estava na minha casa um quintal enorme, e eu ajoelhei e falei assim, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Porque se o Senhor tem isso da música, esse ministério para minha vida, eu quero que o Senhor me confirma. E eu era meio assim audaciosa. Eu fiz uma oração muito detalhista e fui para o culto. E Deus me respondeu do jeito que eu pedi. E eu falei para Deus que se Ele me respondesse daquela maneira, assim, dos detalhes que eu pedi, que eu ia levar isso para minha vida, que era isso que eu ia seguir. Eu trabalho, tenho minha empresa, mas a música eu não posso parar. É o meu ministério. Entendi. E de perguntar, eu queria que você, se você sentir à vontade também, em falar sobre como foi a situação que você passou com seu esposo, alguns anos Pastor atrás, Marcos, né? sim. Como é que foi? Não, eu queria que você falasse como vocês se conheceram, como é que foi, né? Até o dia que aconteceu a situação muito triste, né? Sim, da perda. Que foi a perda dele. Como é que foi que vocês se conheceram? Conheceu? Sim, então. Eu morava em Pindamonhangaba, né? Aos 24 anos, aos 23 para 24, eu conheci meu esposo. Eu vim cantar no Rio de Janeiro, através do louvor. Eu vim cantar, nós éramos da mesma igreja, só que eu de Pindamonhangaba e ele do Rio de Janeiro. Qual a igreja que vocês eram? Na época, a Chama do Avivamento. Pastor Sim. Presidente, pastor Francisco de Assis. Sim. E o meu pastor era pastor Júnior, em Pindamonhangaba. Então, o pastor Júnior falou assim, Bruna, a gente vai para o Rio de Janeiro, você vai louvar lá. Ele é a esposa dele, mais um casal de amigos, você vai louvar lá. Eu falei, vou. Na verdade, eu sempre era convidada para vir para o Rio, com amigos, né, amigas e tal. Só que Deus falava no meu coração, você vai, mas você vai para louvar. Você não vai só para um passeio. E realmente, esse dia chegou, eu vim para louvar, porque quando meus amigos convidavam para vir, para passear, para conhecer o Rio de Janeiro, nunca deu certo. E o Espírito Santo já falava no meu coração, você vai para louvar. E quando eu vim louvar, estava tendo um congresso de jovens, eu vim louvar e meu esposo estava lá, na igreja. E já era pastor? Não, ele era diácono na época, e eu também era diaconisa. E aí, quando eu cheguei em casa, quando eu voltei do Rio de Janeiro, todo mundo que a gente fez uma amizade, né? O pessoal de São Paulo com o pessoal do Rio, a gente fez uma amizade, apesar que eu era mais nova dali, né? Que tava... E aí a gente fez amizade naquela época do Orkut. Ah, tem tempo já. Eu não sou tão nova assim, né? Achou, né?
Era Orkut MSN. E aí ele me adicionou e aí ele ficou lá tentando e eu fui resistente. Fui resistente, aí meu pastor presidente falou, não desiste que Deus está no negócio. Aí eu comecei a rir quando ele me contou. Não desiste que Deus está no negócio. E realmente um dia Deus tocou no meu coração para ligar para ele, sendo que eu já conhecia a voz dele, já tinha visto ele. E nessa ligação que eu fiz, fui pro culto, né, no mesmo dia. E ele nem acreditou que eu liguei, porque a gente vivia conversando já, acho que uns 6 meses pelo MSN, para você ver, né, na época. E um dia eu liguei, do nada deu aquela vontade de ligar para ele, eu liguei para ele. E quando eu fui pro culto, eu comecei a pensar, eu fui dormir, eu comecei a pensar. E é aquilo que o pastor entregou. Que eu ri, igual Sara, né? Quando o anjo apareceu falando, você vai gerar um filho, ela riu devido às circunstâncias. Eu ri e quando eu fui ver eu já estava gostando. Aí com 5 meses eu noivei, 10 meses eu casei. Eu casei em 2010. Ainda não bateu o meu recorde. O nosso amigo que tá filmando aqui, né? Não, eu tava comento que eu sempre gosto de citar como foi comigo. Eu conheci minha esposa em setembro, eu casei em janeiro. Nossa! Foi bem rápido também, né? Mas assim, é uma história muito bonita, né? É uma história bonita. Nos casamos. E aí 12 anos de casado. Vocês foram ordenados no mesmo período? Não, ele foi ordenado a pastor bem mais... ele foi primeiro que eu, depois de 1 ano e meio eu fui ordenada pastora. Fomos casados há 12 anos, né? Vocês eram da mesma igreja? Qual igreja que vocês eram? Na época, Chama do Avivamento. Ah, tá. Até... Vocês foram ordenados lá? Isso. Sim. Aí depois passamos por outra igreja também. E depois até o Marcos ser convidado pelo pastor presidente para abrir a igreja Ademave Recreio. Que eu estou até hoje, na direção do meu pastor e amigo Gabriel Simões. Ah, sim. Mas, assim, nós ficamos os pastores, meu esposo ficou o pastor responsável da Ademave Recreio, ele que abriu, juntamente com o presidente. Sim. E como é que foi essa situação que aconteceu com o pastor Marcos? Até o momento do falecimento dele. Como é que foi? Processo, né? Então, em 2020, em agosto, né? Porque foi em março o início do Covid, né? E a gente vendo aquilo na televisão, a gente achando que se precavendo, se cuidando, mas achando que não aconteceria com a gente, né? Até então, quando a gente vê que já chegou no Brasil, algumas pessoas vítimas, pessoas já falecendo, mas a gente naquela credibilidade de que não ia chegar até a nossa casa. Nós pegamos Covid juntos em agosto, no início de agosto, no meio, se eu não me engano. Eu peguei, ele pegou, vieram fazer exame na nossa casa. E aí nós descobrimos que estávamos com Covid, fazíamos culto online, né? Ele fazia o culto online. E passou no dia 22 de agosto, ele começou a passar mal. Só que assim, estava em casa passando mal, assim, com febre, mas não com aquela... Pelo menos eu perguntava para ele, ele dizia que se ele estava respirando bem, ele dizia que estava. O Marcos, ele tinha sobrepeso. O Marcos era da área da saúde, pastor Marcos da área da saúde, e ele sabia, ele falava assim, Bruna, se eu for para o hospital, eu vou morrer devido ao peso que ele estava. Nós chegamos no hospital, ele estava com 150, 160 quilos. Alto, né? Então, se vê falando 150, 160, vai falar, nossa, não, ele era alto, então... E não parecia tanto, né? Porque até eu, quando não sabia que estava esse peso todo. E aí, quando meu pastor presidente, ele estava se medicando e tal. Só que eu mesmo não imaginava o grau que estava, e nem ele. E ele, de repente, meu pastor presidente liga, ali ele estava tendo febre nesse dia, ele estava com febre. Meu pastor presidente liga e fala assim, você tem plano de saúde? Eu falei, temos. Era o que o Marcos mais tomava cuidado, assim, né? Zelava pelo plano de saúde.
Eu falei, temos. E ele falou assim, leva teu marido pro hospital. E aí, do nada, ele ligou. E aí, eu só fui ver que o meu marido estava mal. Porque assim, a gente conversava normal. Tava assim, normal. Tudo bem que ele estava tendo febre, mas assim, passava febre, depois voltava. Mas assim, conversando, comendo. Mas eu só fui perceber que o meu falecido esposo estava mal quando ele se levanta e fala assim, ele fala assim, vamos, porque o meu pastor presidente fala, vai, leva ele para o hospital, que ele se levanta, ele fala assim, não, eu vou dirigindo. Eu falei, não, quem vai dirigindo sou eu, que quando a gente está a caminho do jardim, ele quase cai. Aí eu vi que ele estava mal de verdade. E aí eu joguei ele dentro do carro. E as pessoas, né, por que não foi para o hospital antes? Porque é homem, né, medo. Sabia por ele ser da área da saúde, do risco que ele ia ser entubado. Ele falava, Bruna, se eu for para o hospital, eu vou ser entubado e eu não vou resistir. Então, ele já mesmo sabia. E chegamos ali na Unimed Barra, né? Cheguei com a minha cunhada, também da área da saúde. Falei para ela ir entrando com ele, estacionei o carro. Ele estava com muita tosse. E aí eu falei para ela assim, entraram com ele imediatamente. Aí eu estacionei o carro, falei assim, vamos ali, eu preciso comer alguma coisa, que eu tô com muita fome, porque eu ficava o tempo todo, né, olhando ele e tal. E lá eu senti uma dor no meu coração muito grande e falei assim, vamos voltar. Quando eu voltei, eu falei assim, por que a gente não trouxe ele antes? Aí, ó, já parou a tosse, mas naquele momento ele estava sendo entubado. E não me avisaram, né, porque ele estava 90, o pulmão dele estava todo comprometido praticamente, todo. Eu vi a chapa, não tinha tinha um espacinho muito pequeno. Então, assim, estava todo comprometido. E aí eu falei para a doutora, a senhora não me falou, tal. E ela falou assim, não tinha como, tivemos que entubar ele na hora. E ela falou que ele só falou assim, eu quero fazer uma oração. E ele fez uma oração. E naquele exato momento eu falei, não, a senhora não entende, a minha família é toda de São Paulo, eu só tenho ele é minha família. Tem a minha cunhada, meu irmão, que mora aqui, mas eu estava referindo a minha família, que Deus me deu. E caiu uma lágrima do olho dela, porque ela viu o meu desespero. E a minha sogra tinha chego há pouco tempo, né? Eu falei para ela, tia, eu chamo ela de tia, carinhosamente. Ela chegou e eu falei, tia, eles falaram que é só um milagre. 36 anos de idade ele tinha. Só um milagre para ele viver. E eu falando com ela, a senhora tem que me ajudar, a senhora não pode deixar ele morrer. Imagina o psicológico dela também, né? E a partir daquilo comecei a mandar para todo mundo, pedindo oração, viralizou a foto dele, nossa foto. Todo mundo pedindo oração, todo mundo me ligando. Tinha um casal de amigos que estavam lá na época comigo também, né? Tinha um casal de amigos cantores que estavam com a gente lá, que eram vizinhos. E aí, ali começou o meu processo. Cheguei em casa, não consegui dormir, de tanto que eu tremia. E a médica já mandou um áudio falando a situação dele, porque uma pessoa ligou e falou que a situação dele era gravíssima, que era só um milagre. E a partir dali, eu fiquei um mês recebendo, ele estava no hospital, aí todo aquele trabalho de pronagem, de colocar de barriga para baixo, né? Já estavam conhecendo melhor sobre a doença, mas ainda tinha milhares de pessoas morrendo, né? E começou todo aquele processo, e quando me ligava, que eu atendia, era um medo, e falava assim, não deixa o meu marido morrer, não deixa o meu marido morrer. E eu só falei para Deus assim, Deus, não permita que ele vá sem eu me despedir, porque não deu tempo de nada. Eu só cheguei com o carro e falei para ela, entra. Então não me despedi dele, sabe? E aí eu só vim no carro, dirigindo, correndo, pensando, não, vai dar tudo certo. Só foi isso, mas eu não falei nada para ele. E essa minha oração, Deus, ele ouviu a minha oração. Porque o Marcos, eu cheguei no outro, foram 2 meses, né? O primeiro mês ele não podia entrar, que ele estava com Covid. No segundo mês eu entrei no CTI com ele entubado, tá? Ele foi muito bem cuidado pelos profissionais, muito mesmo. Os médicos quiseram saber quem era ele, porque como o Marcos é da área da saúde, fisioterapeuta, tinha muitos amigos, muitos médicos ligando, né, indo lá ver. E também por causa da igreja, né, por ser um pastor, assim, todo mundo conhecia. Então eles queriam saber quem era o Marcos.
né? E aí eu expliquei. E quando eu peguei o Marcos entubado, eu entrei lá e falei, Deus, vai na minha frente, porque eu não imaginava o que eu ia encontrar. Então, quando eu entrei, graças a Deus, eu sempre fui muito determinada, sabe? Eu sempre coloquei Deus na frente de tudo, mas foi difícil. Eu entrei, eu subi o elevador e falava, entra, vai na minha frente, Deus. E quando eu entrei, assim, e comecei a orar, cantar, louvar a Deus, aí formava aquela fila de mulheres que trabalhavam ali na limpeza e orava comigo. Era a coisa mais linda, sabe? E dentro do CTI, Deus foi me usando. A gente não podia, eu entrava às vezes escondida. E orava, via pessoas chorando. E orando para o Marcos acordar. O Marcos ficou 20 dias com o tubo. E eles falaram assim, vamos assinar que vai ter que fazer a tráqueo. A gente tentou, mas ele fica muito agitado. E quando eu assinei, no outro dia com o tubo, o Marcos acordou. E aí eles falaram, não, mas vamos fazer a tráqueo. Eu falei, pelo amor de Deus, faz logo essa tráqueo. Fizeram a traqueostomia nele. E foi um sucesso. E depois eu consegui ver o Marcos de acordado, sabe? Fazia, né, mímica, tal. E eu comecei a entender tudo o que ele queria dizer. E ali ele falou assim, nossa, eu sobrevivi a isso. Eu mostrei vídeo dele entubado, que eu filmei. E ele falou assim pra mim... Fomos conversando do processo, que tem coisas que ele ouviu, né? E ali eu pude ter um mês mais com ele ali. E até nisso Deus tomou cuidado, né? Deus não levou de uma vez porque sabia da minha estrutura. Mas ali eu tive mais tempo com ele. Mas não imaginei que ele ia partir. Chegou no momento ali que o Marcos foi muito, muito guerreiro. Muito guerreiro, muito guerreiro. E chegou ali, os exames chegavam, os exames estavam dando bem, no entanto que eu colocava nas redes sociais, olha, ele está melhorando, nosso guerreiro está melhorando. Aí um dia, só eu entrava, aí comecei a fazer vídeo. E aí a mãe do Marcos, falei, tá na hora de receber a tua mãe, né? Ele pode chamar. A mãe dele foi. E aí um dia eu tava na minha casa, porque eu ia, visitava, né? Aí vinha pra casa, a mãe dele começou a chorar. E eu falei, por que você tá chorando, tia? Ela falou assim, porque ele tá machucado, né? Você viu os machucados? Eu falei, tia, mas a parte mais difícil já foi. Mas na verdade, porque ele falou pra ela, mãe, eu vou partir. Mesmo os exames dando bem. Tendo melhor, ele falou, eu vou partir, cuida dela pra mim. Então, eu mesmo em nenhum momento achei que ele ia partir. Porque a gente que é família, a gente tem toda aquela... você não vê, só vê quem tá de fora. E aí, teve momentos... Ele não contou pra mim, porque ele sabia que se ele contasse... Ai, meu Deus, eu ia querer quebrar tudo. Ele conhece a esposa que tinha. Conhecia a esposa que tinha. Eu ia ficar muito agitada, ia mexer com o emocional dele e tal. E aí... no penúltimo dia, antes dele falecer, eu estava lá e ele vomitou. Era a segunda vez já que ele vomitava, ele vomitou. E aí ele estava muito agitado, ele teve uma infecção, estava com infecção generalizada. Que ele já teve uma infecção, aí melhorou. E depois teve outra sepse, né? Pegou no pulmão. E só que eu acreditando que ele ia viver, né? Acreditando que ele ia viver, todo mundo orando, todo mundo buscando, eu jejuando, subindo um monte, todo mundo em oração, fazendo propósito, a igreja toda. E aí ele fala pra mim assim, todo agitado, Bruno, eu vou morrer. Aí é a primeira vez que ele me fala, Bruno, eu vou morrer, entrega a Deus o meu espírito. Que fica até hoje na minha cabeça. Que eu achei muito forte aquilo. E aí eu faço assim nele, agito ele e falo, não, você não vai morrer não, não vai morrer não. Aí eu peço pro enfermeiro, ceda ele, que ele tá muito agitado, mas é. Aí eu vou para casa, no mesmo dia eu vou pro monte orar. E no outro dia eu recebo a ligação da médica, 9 horas da manhã, dizendo que Bruna, o Marcos está muito mal. Eu falei, tá vivo? Ela disse, não, morreu. E ali começou o meu deserto. E assim, é muito bravo, é muito complicado às vezes falar de situação. Por isso que eu te perguntei como que é falar sobre isso, porque eu quase perdi um primo também, com muitos, muitos dias internado. Perdi um tio meu de consideração de muitos anos de infância. E assim, algumas pessoas, né, que
é muito complicado às vezes pessoas que a gente conhece, perder por causa dessa pandemia. E assim, então para você teve uma música que marcou muito Sim, esse momento. Eu queria sim. que você falasse um pouco sobre essa música. É, é, você vê que hoje eu enxergo que foi tudo propósito de Deus, Sim, que Deus mesmo permitiu tudo. Eu gravei 2 canções, que veio O Valor de uma Lágrima e Mesa no Deserto. No entanto, que Mesa no Deserto vai sair o clipe agora, né? sim, O Valor de uma Lágrima, o Marcos chegou a entrar, o pastor Marcos chegou a entrar comigo no estúdio e ver a gravação sim, das 2 canções. sim. E lá, e quando gravamos O Valor de uma Lágrima, minha vida estava toda estabilizada, não tive problema nenhum. Essa música é de quem? Essa é da minha amiga Priscila de Paula, Priscila de Paula. uma grande compositora, hoje que mora em Portugal. Sim. Junto casada com o irmão do Marcos, que eu que fiz a ponte. Ela era minha tecladista, e eu falei, eu quero você de concunhada, e aconteceu, né? E O Valor de uma Lágrima, quando eu gravei, e eu e ele falamos assim, eu falava para ele, eu pedi a ajuda dele para escolher as canções, que eu achava a opinião dele muito importante para mim. E ele tinha um bom ouvido. E O Valor de uma Lágrima veio e a minha vida tava ótima. Tudo estava bom. Eu tinha família, tudo estava estabilizado financeiramente. Nós estávamos na igreja, por mais que tinha pandemia, nós estávamos conseguindo cuidar dos membros. Estava crescendo a igreja. Ele estava fazendo o que ele gostava, eu também, né? Então estava tudo certo, até que a canção fala, né, do valor de uma lágrima. Sim. Que Deus ele não desampara, que cada lágrima para Deus tem um valor, né? Então, aí na hora de escolher qual música a gente vai lançar primeiro, né? Antes de tudo acontecer da morte dele, a gente colocou, não, primeiro tem que ser O Valor de uma Lágrima. Que era o que eu mal sabia. Mal sabia pra que era. Que eu ia passar. Isso aconteceu no passado, Gente. algo parecido com a cantora que no passado teve até aqui no podcast, que é a cantora Paula Pereira, né? Com o pastor Daniel Pereira, passaram por uma situação muito constrangedora, né? De racismo, de agressão, né? De um guarda municipal lá e tudo. E Foi assim, que passou na televisão? foi que ano passado passou na televisão. Foi ano passado que aconteceu. E assim, é a música que ratificou muito o que eles estavam passando, que acabou sendo o Refrigério, que foi a música Calma Filho, que ela gravou, né, há meses atrás, e acabou que a música foi um alento, né, para eles naquele momento de estar superando. A filha também ficou extremamente traumatizada. Então, assim, Deus age nos mínimos detalhes, né? Uma música que você gravou meses antes de acontecer toda essa situação complicada, e ela acabou sendo um refrigério para você, para toda a sua família. E assim, e a gente, mesmo diante de tudo isso, a gente sabe que Deus é muito bom. Sim, tá no controle, né? Deus está no controle, Deus é muito bom. Aqui pode estar fora do controle, mas o céu continua perfeito. Exatamente. E quando a gente fazia live, quando eu e ele, né, nós fazíamos a live para o povo da igreja, para todos, né? Eu cantava uma canção que falava de luto. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus. E aí o Marcos falava assim, eu falei pro Marcos assim, ele canta, Bruna. Eu cantava, eu falava assim, vou parar, só tô cantando essa música, vai que alguém morre. Né? Eu já tinha perdido meu irmão de 35 anos, né? Foi baleado, trabalhando e tal. E pai de famílias, e estava abrindo a imobiliária dele. Aí, enquanto não abria, porque faltava o Cresce, né? Ele já estava com espaço. Então, eu já tinha vivenciado isso uns 2 anos antes. Sim.
E aí, quando eu comecei a cantar, que o Marcos pedia para eu cantar na live, é uma canção muito forte, que fala de adorar a Deus em qualquer circunstância. Aí eu mesmo falei para ele, eu vou parar de cantar, porque vai que alguém vai morrer. E mal sabia que era Deus já me confortando, me passando, entendeu? Só quem tem raiz suporta que suportei. Só quem tem raiz aprende a adorar. Entendeu? Então eu já cantava canções que falava do que eu ia, que hoje eu entendo do que eu ia passar, né? Canções que são sinais, então assim, Deus ele não deixa a gente, ele dá os sinais, ele nos avisa, sabe? E aí o Marcos faleceu, tem coisas que eu tenho um testemunho que eu conto, né, pela Celebrai. Depois que o Marcos faleceu, no mesmo dia que eu enterrei, né, que foi dia 12 de outubro, nós fomos para Pindamonhangaba, eu, meu irmão, pastor Bispo Marcos Dias, né, minha família toda, fomos para minha mãe, para eu ter 15 dias, né, eu falei, vou ficar só 15 dias, porque depois eu vou retornar para o Rio de Janeiro para assumir as coisas que eu tenho que resolver. Aí o meu padrasto, que eu considero como pai, né, ele tem um AVC ali na hora, meu padrasto tem um AVC. Só que a gente estava indo para São Paulo. Meu irmão falou assim, vai você, né, a esposa dele, a Bispa Elisângela, e minha irmã, que é pastora. Minha casa é uma família de pastores, né? E vai vocês e eu vou ficar com a mãe aqui. Quer dizer, ele estava indo com a gente também. Só que daí minha mãe liga e fala que meu pai teve um AVC. Aí a gente volta e deixa ele, porque ele fala assim, vão vocês e deixa eu aqui que eu vou ficar com ela. Porque eu vou com ela pro hospital, que a ambulância estava chegando. Mas ele liga de novo e fala, volta porque meu pai morreu, porque ele é meu irmão, parte de mãe. Então, olha tanta coisa acontecendo. Volta que o meu pai morreu. E aí minha irmã descobre que o pai dela morre ali. Então, foram coisas atrás de coisas. Então, esse detalhe assim, eu nem contei no primeiro testemunho. E aí, quando a gente vai para Grande São Paulo, que daí vamos para o enterro do pai dele, quando a gente vai para Grande São Paulo, uma semana depois eu tô dentro do... Eu tô ali no... O pneu da minha cunhada fura, a gente tá ali no posto, entra um cara do nada e me pega pelas costas. E eu caio no chão, sentada. Me atropelou, eu tava de costas, tava dentro do posto, ele entra com tudo e me pega. E eu caí sentada, nessa eu viro para ele e eu dou um grito. Você... Ao invés de falar, você me atropelou, eu falei assim, meu esposo morreu. E ele olhou assustado, mas na hora eu falei assim, nossa, ele só tá me olhando, ele não tá... Mas ele tava... Ele ficou assim, quer dizer, ele ficou sem reação, né? E eu achando que ele não tava querendo reagir a nada, mas é porque ele levou um choque do que ele fez, né? Só que daí ele, não, vamos pro hospital. Eu falei, não vou não. Fui para casa, tomei remédio, não aconteceu nada. Foram coisas assim atrás de outras. E assim, é um processo que eu já faz 2 anos e 3 meses, né, que o Marcos faleceu, que a minha vida mudou totalmente. Que é um deserto, que realmente foi um deserto que eu passei e agora vem Mesa no Deserto, né? O clipe vai sair agora e eu creio que 2023 agora é um ano de novidade de vida. Para minha vida, eu creio. Porque deserto tem um início e tem um fim, né? E eu creio que já... que é algo de novidade. Olha, que incrível esse episódio, hein? Que incrível esse episódio. Pastora Bruna, muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado a vocês. Prazer é todo meu. Eu de coração por ter aceitado o convite aqui, de estar no nosso podcast. Que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Amém. Vocês também. E em breve eu vou estar lá. Eu estive na gravação do clipe do amigo meu, Fael, né? Que gravou o clipe lá dele lá. Tipo, nunca tinha ido lá, mas em breve eu estarei lá, acompanhando uma das reuniões de vocês. Sim, será um prazer recebê-lo. Deus te abençoe. Deus abençoe, muito obrigado. Esse aqui foi mais um episódio do Papo com Mene Podcast. Já te convidar mais uma vez para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e o seu comentário. Deus te abençoe.